Você provavelmente já ouviu falar na famosa Torre de Babel, não é? A Torre de Babel é descrita no livro de Gênesis, na Bíblia, e a história conta que os povos da terra falavam uma única língua e decidiram então construir uma torre que chegasse até o céu, na cidade de Babel, para então se tornarem grandes, se tornarem famosos. No entanto, segundo a Bíblia, Deus teria desaprovado essa ideia e acabou por confundir a língua dos homens, fazendo com que eles passassem a falar línguas diferentes, o que fez com que a torre não fosse acabada. Muitos acreditam que essa torre de fato não existiu, mas alguns cientistas e arqueólogos parecem ter encontrado novas evidências de que essa construção existiu. No vídeo de hoje você vai saber sobre as principais descobertas científicas que parecem indicar que a Torre de Babel de fato foi realidade. Mas antes de assistir ao vídeo, deixa aí teu like, te inscreve no canal, clica no sininho de notificações e deixa teu comentário no final do vídeo. Nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Numa história bíblica, havia uma sociedade repleta de violência e corrupção, onde a humanidade parecia ter perdido completamente o rumo. Foi neste contexto que Deus decidiu punir os homens com uma chuva tão forte e incessante que teria durado 40 dias e 40 noites. As águas tomaram conta do planeta, afogando todos os seres vivos, exceto os que foram salvos pela Arca de Noé, e este evento teria ficado conhecido no mundo todo como o Grande Dilúvio. Mas será que essa história é apenas uma lenda ou há alguma verdade por trás dela? Assim como tantas outras histórias da Bíblia, existem muitas versões e teorias que podemos refletir a respeito desse assunto. Segundo dois oceanógrafos americanos da Universidade Columbia, William Ryan e Walter Pittman, existe forte evidência científica de que um dilúvio teria realmente ocorrido cerca de 7.500 anos atrás, quando as águas do Mediterrâneo invadiram o Mar Negro após o derretimento das calotas polares. Embora a história bíblica da Arca de Noé seja mais conhecida no mundo ocidental, muitas outras culturas antigas também possuem narrativas sobre dilúvios que estranhamente parecem coincidir muito com essa história relatada na Bíblia. Independentemente da interpretação que se faça da história do dilúvio, ela continua a fascinar e a intrigar pessoas ao redor do mundo todo. Durante anos, pesquisadores da Bíblia têm discutido se a Torre de Babel realmente existiu. Recentemente, algumas descobertas parecem indicar novas provas em favor da sua existência. Entre elas está uma inscrição antiga numa pedra. A descoberta foi realizada no Iraque, onde a famosa cidade de Babilônia habitou no passado e onde há também uma grande estrutura que, de acordo com registros históricos, é provavelmente a Torre de Babel. No entanto, as provas para comprovar essa teoria parecem não ser o suficiente para que a comunidade científica entre em um acordo sobre essa antiga torre. No entanto, um especialista da Universidade de Londres chamado Andrew George examinou uma antiga pedra e descobriu uma imagem que mostrava como a torre poderia ter sido na realidade. Segundo Andrew, que também é professor de estudos orientais e africanos, a pedra revela uma imagem clara do que poderia ser realmente a Torre de Babel e oferece fortes evidências para a existência real dessa estrutura. A pedra, que data do século VI a.C., revelou o desenho de uma torre de degraus e uma figura humana com um bastão e um chapéu em forma de cone. Para o especialista que analisou esta pedra, esta é de fato uma forte evidência de que a história bíblica da Torre de Babel foi inspirada em um edifício real. Além de confirmar a aparência da torre, a inscrição na pedra parece também identificar o famoso rei Nabucodonosor. Ainda segundo os pesquisadores, no topo da torre teria sido construído um local que era utilizado para a observação das estrelas e para a realização de cerimônias religiosas. Tudo indica que as inscrições na pedra estão de acordo com a história que a Bíblia conta sobre a criação da torre, mas se engana quem pensa que esta é a única evidência que comprova essa história.
Estudiosos iraquianos e ocidentais se reuniram para debater a partir de novas evidências se a Torre de Babel era um mito ou, de fato, uma realidade. Segundo a Bíblia e alguns textos antigos, uma torre teria sido construída na Babilônia durante o reinado do rei Nabucodonosor no século 6 a.C. No entanto, ainda não se sabe ao certo o motivo da construção ou como ela era e, o mais importante, o que teria acontecido com ela. Os especialistas apresentaram diferentes pontos de vista sobre como seria, então, a Torre de Babel. Segundo os arqueólogos iraquianos, existem evidências concretas e mais do que comprovadas de uma torre antiga em um texto cuneiforme atribuído a Nabucodonosor, além de outras descrições de pesquisadores da época. Além disso, uma expedição alemã que passou 12 anos cavando e explorando a Babilônia descobriu algo que acreditam ser de fato a fundação da Torre de Nabucodonosor. Mas existem controvérsias. Segundo uma análise computadorizada, a fundação encontrada não suportaria uma torre construída de acordo com as especificações de Nabucodonosor. Por isso, alguns pesquisadores sugerem que a estrutura encontrada era apenas um antigo santuário. Existem teorias que defendem que a Torre de Babel pode ter sido uma construção religiosa real, com inúmeros degraus que levavam a um templo no topo dela. A estrutura teria sido construída entre o quarto milênio e o século 7 a.C. e tinha algumas semelhanças com as pirâmides egípcias. No entanto, o fato é que sincronizar os achados arqueológicos com relatos bíblicos é um campo ainda em desenvolvimento e existem vários desafios a serem enfrentados e superados. Como teria sido a destruição da Torre de Babel? Essa é realmente uma pergunta que tem intrigado estudiosos e curiosos ao longo dos séculos. Há relatos históricos que sugerem que a torre teria sido atingida por chamas vindas do céu como uma punição divina, enquanto outros defendem que ela teria sido derrubada por ventos violentos. Segundo a Bíblia, a torre teria sido construída como um símbolo da ambição humana de alcançar o céu, mas a intervenção divina teria impedido essa tentativa, fazendo com que os homens até então falantes da mesma língua passassem a falar diversas línguas, criando então uma confusão e atrapalhando essa construção da torre. Algumas teorias defendem ainda que a torre teria simplesmente afundado no chão. No entanto, independentemente da teoria, a destruição da Torre de Babel permanece como um mistério e um evento marcante na história da humanidade. Embora os especialistas tenham apresentado diferentes pontos de vista, parece que mesmo depois de tantas pesquisas ainda não chegamos a uma conclusão exata sobre este assunto. Por isso queremos saber o que você pensa sobre isso. Você acredita que a Torre de Babel realmente existiu ou não passou de uma metáfora da Bíblia? Obrigado por assistir o nosso vídeo até o final. Se você gostou, já vai deixando aí teu like, te inscreve no canal, clica no sininho de notificações, nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram e deixa aí teu comentário, tá bom? Amanhã, às 18 horas, tem mais um vídeo aqui no canal Mundo Desconhecido. Um forte abraço para você e até mais.